Fala galera, análise da partida Fluminense 0, Botafogo 2, pela 26ª rodada do Brasileirão. Começando a nossa análise pelo comportamento dos times em campo, a gente vai ver que o Fluminense entrou num 4-1-3-2, enquanto o Botafogo num 4-2-3-1. Olhando para a distribuição média dos jogadores em campo, a gente vê que a maioria dos jogadores se concentrou no terço central do campo de jogo, mas com os jogadores do Fluminense ligeiramente mais avançados do que os jogadores do Botafogo. 23% das jogadas ocorreram no terço defensivo do Fluminense, 44% no terço central e 34% no terço defensivo do Botafogo, que mostra que o Fluminense de fato jogou mais dentro do campo do Botafogo do que o contrário. Aqui embaixo a gente tem um gráfico que representa o domínio de cada uma das equipes ao longo dos 90 minutos. A gente vê mais barras grenar aqui, que mostram que o Fluminense teve mais tempo dominando o Botafogo do que o contrário, com o Botafogo dominando a partida logo nos minutos iniciais, aqui entre os 15 e os 20 minutos do primeiro tempo, e depois só lá no final do jogo, um pouquinho depois dos 30 minutos. De resto, o Fluminense dominou as ações. Aqui do lado direito eu trago algumas estatísticas que vão ajudar a gente a avaliar o comportamento dos times, aquilo que eles conseguiram criar e também algumas estatísticas relacionadas aos gols e chutes a gol. Então vamos começar aqui pela posse de bola. O Fluminense teve uma posse bastante alta, 66% contra 34% do Botafogo. O Fluminense apostou bastante num jogo de passes, tá? Com 611 tentativas e 88% de aproveitamento. Já o Botafogo apostou mais em bolas longas, com 64 tentativas, e também teve um número mediano aqui de cruzamentos, considerando que era o time visitante, foram 14 tentativas de cruzamento. Olhando para aspectos mais da construção das jogadas, o Fluminense teve 11 passes decisivos contra 10 do Botafogo. E passes decisivos aqui a gente considera passes que possibilitaram um chute a gol ou pré-assistências, né? Que é um passe que é seguido de uma assistência que depois sai o gol. Então aqui 11 para o Fluminense, que é um número mediano para um time mandante, contra 10 do Botafogo, que é um número de médio para alto para um time visitante. Outra estatística interessante é a expectativa de assistências. Essa estatística busca mostrar para a gente qual foi o desempenho das equipes em colocar os seus jogadores em condição de finalizar em gol. Não necessariamente a finalização ocorreu, muito menos um gol. A ideia aqui é ver se os times conseguiram colocar os seus jogadores em condição de finalizar. 0,62 para o Fluminense contra 0,71 para o Botafogo. Números aqui de médio para baixo para as duas equipes. Agora aqui embaixo a gente vai começar a olhar estatísticas relacionadas a chutes a gol. Então foram 19 pelo lado do Fluminense contra 12 do Botafogo. Os 19 chutes do Fluminense são aqui um número de médio para alto para um time mandante. Dos 19 chutes, 6 foram bloqueados, 8 foram para fora, sendo que 4 passaram perto do gol, nenhum chute na trave e 5 chutes defendidos, nenhum gol marcado. Pelo lado do Botafogo, dos 12 chutes, 2 foram para fora, bloqueados, 4 para fora, 1 chute na trave, 3 defendidos, além dos 2 gols marcados. Em termos de chances claras de gol, o Fluminense teve apenas uma contra 4 do Botafogo, um número bastante alto, considerando que o Botafogo era o time visitante. Mas só olhar o número de chutes a gol não diz muito pra gente, né? Porque cada chute tem uma probabilidade diferente de entrar. E também cada chute tem uma qualidade diferente. Então a gente tem duas estatísticas aqui que ajudam a gente a avaliar essas questões. Então a expectativa de gols, ela mede a qualidade das oportunidades de gol. Então vamos pensar aqui num chute de fora da área e num chute perto da marca do pênalti. Essas duas oportunidades de gol, elas têm probabilidade diferente. É muito mais provável de eu marcar um gol da marca do pênalti do que marcar um gol de fora da área. Então a estatística e a expectativa de gols ajuda a gente a avaliar isso. Cada chute tem uma probabilidade diferente, e aqui eu trago a soma de todas as probabilidades de gol de cada um dos times. Foi 0,92 para o Fluminense e 1,90. Então essa era a expectativa de gols que esses times deveriam ter marcado, com base na qualidade das oportunidades que eles tiveram. A gente vê aqui que para o Fluminense esse é um número relativamente baixo, para um time mandante, e já para o Botafogo foi um número alto, tá? Com 5 estrelas aqui. E a gente também avalia aqui a questão da qualidade dos chutes.
Então um chute que vai no ângulo, por exemplo, ele é mais difícil de ser defendido pelo goleiro do que um chute que vai no meio do gol. E quem ajuda a gente a avaliar essa qualidade dos chutes é a expectativa de gols pós-chute, né? Então ela que avalia a qualidade do chute no gol. Considerando todos os chutes do Fluminense, né, a qualidade deles, a expectativa era que o Fluminense tivesse marcado 0,89 gols, enquanto o Botafogo 1,05. Olhando pelo lado do Fluminense, a diferença entre esses dois valores, né, 0,92 e 0,89, dá praticamente zero aqui, né, menos 0,02. Isso aqui ajuda a gente a medir a qualidade das finalizações, né, dos atacantes do Fluminense. Então esse número muito próximo de zero mostra que os atacantes do Botafogo não conseguiram colocar muita qualidade em cima das oportunidades que eles tiveram. Já pelo lado do Botafogo, a diferença entre 1,90 e 1,05 é de menos 0,85, também uma diferença negativa relativamente alta, que mostra que o desempenho dos atacantes do Botafogo não foi tão bom assim. Eles reduziram a expectativa de gols com a qualidade ou falta de qualidade nas finalizações que eles deram. Por fim, o Fluminense marcou 0 gols, e a diferença entre esse número de gols 0 e a expectativa de gols com base na qualidade dos chutes é de 0,89. Esse valor positivo mostra que o goleiro do Botafogo teve um bom desempenho na partida, né? Ele evitou praticamente um gol. Então foi um bom desempenho. A expectativa é que ele tomasse quase um gol, né? 0,89, não tomou nenhum, então um bom desempenho no geral para o goleiro do Botafogo. Agora, avaliando essa estatística pelo outro lado, o Botafogo marcou 2 gols, e a expectativa com base na qualidade dos chutes era de marcar 1,05. Essa diferença negativa de praticamente 1 aqui, né, 0,95, mostra o desempenho do goleiro do Fluminense na partida. Então ele tomou quase um gol a mais do que esperado, então isso mostra que foi um desempenho ruim do goleiro do Fluminense. Quando a gente olha essas estatísticas aqui, desde os passes decisivos até os gols marcados, todas essas estatísticas eu considero que são estatísticas que ajudam a gente a avaliar a qualidade do jogo. Eu espero que num jogo a gente tenha um bom número de passes decisivos, eu espero que os times sejam capazes de colocar seus atacantes em condição de finalizar a gol, eu espero um número alto de chutes a gol, que os times criem chances claras de gol, mas além disso, né, além do quantitativo, do número de chutes a gol e de chances claras, a gente também espera que tenha qualidade nessas chances de gol e qualidade nos chutes. As estatísticas que ajudam a gente a medir isso são a expectativa de gols e a expectativa de gols pós-chute. Além disso, eu espero que um jogo tenha um bom número de gols. E se a gente avaliar todas essas estatísticas pelo lado do Fluminense, a gente vai ver que a maioria delas tem um número baixo aqui de estrelas, né? Então, mostra que não houve tanta qualidade assim pelo lado do Fluminense nessa partida. Já pelo lado do Botafogo, praticamente todas as estatísticas aqui com 3 estrelas ou mais. Então isso ajuda a gente a avaliar que se a partida foi interessante sob algum ponto de vista, foi muito mais pelo Botafogo, obviamente que venceu a partida por 2-0, mas também em termos de construção, de qualidade dos chutes e assim por diante, o Botafogo de fato foi melhor do que o Fluminense na partida. Então fechamos a análise aí de Fluminense 0, Botafogo 2, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se puder se inscrever no canal, deixar seu comentário, deixar um like e compartilhar o vídeo, eu agradeço muito e falou!